Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com sonhos lúcidos. Sonhos lúcido é quando você tá dentro de um sonho e você adquire consciência que você tá dentro de um sonho e a partir desse momento você consegue controlar tudo que acontece, seja criar asas e sair voando, explorar lugares da ficção ou mudar de forma. Eu tenho aqui em minhas mãos 2 cadernos que são os cadernos dos sonhos. Quando você tem a prática de estudar o mundo dos sonhos, é normal que você tenha um caderno dos sonhos para que você guarde as recordações das suas experiências. Inclusive, se essa é uma habilidade que você gostaria de desenvolver, você pode encontrar um guia prático para desenvolver a habilidade de controlar seus sonhos, que seriam Sonhos Lúcidos, por Dylan Tuxilo, Jared Zeisel e Thomas Feisel. Eu provavelmente não falei certo. E eu queria contar pra vocês como foi a experiência do primeiro sonho lúcido da minha vida. Eu costumo dar nomes pros meus sonhos e pra esse sonho eu dei o nome de Planeta dos Doces. Vamos lá, eu anotei a data, foi em abril de 2021 que eu tive esse sonho, dia 8 de abril de 2021. Nessa data, eu ainda não sabia dirigir. Eu não sabia dirigir, mas eu sempre tive, há muitos anos, um sonho recorrente em que eu pego o carro da minha família e saio por aí dirigindo. Não sei se é vontade de dirigir, não sei se é medo de dirigir, mas eu sempre tive um sonho recorrente em que eu pego o carro e eu saio dirigindo. E pelo fato de eu não saber dirigir, eu fico com muito medo e saio batendo o carro por aí, porque eu saio desgovernadamente como se eu estivesse no GTA. Nesse sonho específico, eu saí dirigindo com o carro e aí eu bati numa viatura. E assim, o sonho tava muito vívido. Sonho vívido é diferente de sonho lúcido. Sonho vívido é quando a imagem e as sensações estão muito vívidas, como se realmente parecesse a vida real. E tava tudo muito vívido, eu podia jurar que era a vida real, eu podia jurar que isso realmente tinha acontecido. E eu pensava, meu Deus, agora eu tô num problemão, isso é um problemão. Mas aí eu pensei, alguma coisa dentro de mim sabia que essa situação era muito incomum, sabe? Geralmente, quando você estiver tendo um sonho, o gatilho que vai desencadear a sua consciência dentro do sonho é você pensar, poxa, isso parece muito real, mas eu sei que essa situação é muito incomum, isso não aconteceria, isso não é normal de acontecer. Eu pegar o carro e simplesmente sair batendo e a polícia, a viatura quer falar com a minha família agora? Como assim? E aí eu tive uma ideia. E eu preciso que você guarde isso que eu vou falar agora até o final do vídeo, porque eu vou fazer uma reflexão muito interessante pra você. Eu pensei assim, eu vou querer confirmar se isso aqui é um sonho ou não. Se isso aqui for um sonho, vai brotar um picolé rosa na minha mão agora, nesse exato momento. E aí eu juro, nesse exato momento brotou um picolé rosa na minha mão. Tipo, em uma questão de instantes, estava um picolé rosa na minha mão. E aí eu soube que eu tava tendo um sonho lúcido. E aí, nesse mesmo segundo, é como se a narrativa que tava acontecendo lá com a viatura e com o carro que tava batido desmoronasse no mesmo segundo. E aí, de repente, eu fui parar numa nave espacial. Eu tava dentro de uma nave. E isso não foi eu que escolhi, tá? Foi só o mundo que se dissolveu e se recolocou de novo e eu tava numa nave. E meu pai tava do meu lado, tá? Meu pai tava do lado. Aí eu lembro que tinha uns tripulantes meio esquisitos nessa nave, como se fossem uns alienígenas, umas formas meio esquisitas. E aí, eu vi que meu pai tava do meu lado, eu virei pro meu pai e perguntei, pai, o que está acontecendo? Aí ele virou e falou assim, a gente tá tendo que fugir pra algum lugar porque o demônio invadiu a Terra. E aí eu fiquei horrorizada, misericórdia. Mas aí eu já tava consciente dentro do meu sonho. Eu parei e pensei assim, isso aqui é meu sonho. Eu não quero ver coisa feia. Sabe de uma coisa? Se eu puder escolher, a gente vai aterrissar num planeta cheio de doce. E aí, nesse exato momento, a nave parou, desceu, e aí abriu a nave. E aí a gente tava no planeta dos doces. Lembra, sabe o que? Aquela cena do Shark Boy e Lava Girl? Que eles vão pro mundo cheio de doces. Vai dormindo, senão vou te dar um pancadão. Sonhe, 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 sonhe. Lá tinha uma pessoa que ela era feita de marshmallow, uma pessoa feita de doce. E ela tava segurando uma coleira num cachorrinho, e o cachorrinho dela também era feito de marshmallow doce. Especificamente aquele da Fini, que é 4 cores. Que eu tô descrevendo como eram pisos de sorvete napolitano, e as pessoas eram feitas de doce, ou estavam fantasiadas. Encontrei meu paraíso. Tá, aí depois apareceu uma garota. Ela não era feita de doce. Ela era loira e tinha umas tranças no cabelo.
E ela tava vestida de escocesa. E aí, naquela época, eu usava piercing na cara. Hoje em dia eu não uso mais. E aí essa menina olhou pra mim e falou assim: gostei das suas joias. Aí eu falei assim: joias? Como assim joias? Ela apontou pro meus... E aí eu achei aquela menina bonita, né? Me interessei, veio me elogiar. E aí sabe o que eu fiz? Eu fiz brotar mais piercings ainda na minha cara. Na mesma hora eu senti como se tivesse uma peça de metal crescendo na minha língua. Eu nunca tive piercing na língua, mas nem na boca. Eu senti uma peça de metal crescer bem na minha língua. E eu tive a sensação de como se eu tivesse piercing na língua. Fiz metal crescer na minha cara. Coloquei a cara cheia de piercing. E aí a menina saiu, ela só saiu andando. E aí eu saí andando atrás dela. Importante dizer que essa menina escocesa aparecendo pra mim, não fui eu que controlei também, não. Ela apareceu. O sonho é aleatório. Você tem controle sobre você. Você não tem controle sobre o que os outros dizem no mundo dos sonhos, inclusive. Eu nunca cheguei nesse nível, né? Não sei dizer se não pode, mas eu sempre tive controle sobre o que eu posso fazer no mundo, né? Como eu interajo no mundo. Mas outras pessoas, pelo que eu sei, elas teriam autonomia no mundo dos sonhos também. Personagens, né? Seja lá o que forem. Aí teve um corte, eu escrevi assim: mais coisas devem ter acontecido e eu não lembro. Só que aí eu lembro que chegou um momento que eu pensei assim... Cara, se esse é o meu sonho e eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, eu vou encontrar com o Jungkook do BTS. Não me julguem, tá? Não me julguem. Bola pra frente, já era uma 13 do passado já. Se você pudesse fazer qualquer coisa no seu sonho, o que você faria, hein? Me fala o que você faria antes de você vir me julgar. E aí eu lembro que o mundo se desconstruiu de novo e se reconstruiu. E agora eu tava tipo numa sala de cinema ou num teatro, não lembro o que era. E aí eu tava sentada do lado de um moço, só que esse moço, ele tava, tipo assim, essa sou eu, sentada de frente pra tela, você é a tela. E aí o moço tava sentado do meu lado, só que o moço tava virado de costas pra mim, conversando com quem tava na fileira de trás. E aí eu pensei, nossa, ele deve estar conversando com o resto do BTS, que deve estar na fileira de trás. E eu não consegui ver a cara dele, mas eu lembro que ele tava com uma jaqueta de couro. Só que bem nessa hora, lembrando que esse foi meu primeiro sonho lúcido, então bem nessa hora, eu fiquei com medo, tipo assim, e se enquanto eu tô aqui no mundo dos sonhos, algum espírito chegar perto do meu corpo e possuir meu corpo, eu perder meu corpo pra sempre? E se eu perder a linha que conecta o meu espírito com o meu corpo? E aí eu comecei a ficar preocupada, e aí eu acordei. Pois é. Eu não vi a cara do Jungkook do BTS. Óbvio que eu comi doce pra caralho, né? Enchi o c... de doce. Tem uma reflexão muito interessante que eu gostaria de propor sobre isso pra você. Antes eu gostaria de compartilhar o meu segundo sonho lúcido, que eu dei o nome de Os Indianos Perseguidores. Os Indianos Perseguidores. Aconteceu no dia 13 de junho de 2021. Então, de abril pra junho, foram 2 meses que eu fiquei sem conseguir ter sonhos lúcidos. E eu não me lembro desse sonho, então eu vou descobrir com vocês, junto com vocês. Tudo começou comigo sonhando que tava conversando no WhatsApp com o meu crush da faculdade, que também é daqui de Santo André. Eu não me lembro quem é esse cara, mas pra quem não sabe, eu morei em Santo André minha vida inteira. Hoje eu não moro mais lá, mas eu morei minha vida inteira lá. Mas eu estudei em São Paulo, então eu devo ter conhecido alguém que era de Santo André também. Eu tava bem lúcida, como se estivesse na cama olhando pro Whats, acordada mesmo. Na conversa eu tinha chamado ele primeiro, e ele ficou todo feliz pelo fato de eu ser uma gostosa. Não, em 2020 eu era assim, parceiro. Se liga no naipe da gostosa. Mas como eu sabia que nós nunca conversamos, eu soube que estava sonhando. Então foi assim que eu descobri que eu tava sonhando. Logo fechei os olhos e imaginei estar com Henry Cavill. Mas não deu certo. Esse sonho, apesar de ser lúcido, não me possibilitou tudo o que eu queria fazer no meu primeiro sonho lúcido. Tá, entendemos. Surgi nesse lugar onde havia uma família indiana me perseguindo. Eu lembro disso, cara. Era literalmente uma família, o pai, a mãe e os filhos, todos indianos, até as crianças. E eles estavam correndo atrás de mim. E eu dava saltos muito altos. Isso aí eu lembro que eu consegui fazer dentro do sonho. Eu dava pulo, eu controlava meus pulos muito altos. E aí eu olhava pra trás e eles estavam me perseguindo, dando pulos altos igual os meus. Eles vinham atrás de mim. Eu estava mais querendo manifestar
o que eu queria dentro do sonho, tipo Henry Cavill. Mas eu não tava conseguindo nada, eu só tava conseguindo pular. Foi então que eu parei em um daqueles prédios ricos onde a janela vai do chão até o teto. Ao olhar pra fora da janela, eu vi uma parte da cidade. Estava sendo patrulhada por robôs brancas mulheres, segurando armas. E aí eu fiz um desenho de como era a vista que eu tava tendo. Então, era um prédio rico, dos ricos, que o chão, o vidro vai do chão até o teto, e do outro lado tinha a cidade, robôs, mulheres brancas patrulhando a cidade. Se for uma civilização do futuro, pelo menos eu tô feliz que é uma sociedade matriarcal de robôs. Era meio cyberpunk a cidade, não lembro se tava descrita. O que eu sei é que eu não queria ser vista pelos robôs, eu também não ia querer ser agora. Logo voltei pra história indiana. Era um lugar que tinha vários quebra-cabeças pra eu passar. Tudo que eu conseguia fazer era planar, né? O pulo que eu falei. Vendo que não conseguia fazer aparecer as coisas que eu queria, a família indiana estava voltando pra me perseguir. Eu fechei os olhos desejando acordar. Acorda, então acordei. Tá, esse aí foi tenso. Agora vamos pra reflexão. Tem um terceiro sonho lúcido aqui. Ele é pra mais de 18. Eu não posso. Mas se vocês quiserem eu venho contar. Mas enfim, vamos pra reflexão. Vocês se lembram que no primeiro sonho lúcido, quando eu fui testar pra descobrir se eu estava de fato dentro de um sonho, eu fiz a proposta. Se eu estiver dentro de um sonho, vai aparecer um picolé rosa pra mim. E de fato ele apareceu em questão de segundos. O livro que eu indiquei aqui, que seria Sonhos Lúcidos, um guia para controlar os sonhos, ele também propõe exercícios como esse de você duvidar de maneira saudável daquilo que tá acontecendo. Se você vê que é uma situação diferente do habitual, né? E para isso ele também dá a proposta de você fazer esse questionamento enquanto você tá acordado, né? Mais especificamente o questionamento de eu estou acordado ou estou dentro de um sonho? Isso é um sonho ou será que eu tô acordado? Essa questão de o universo me mostre um sinal se eu estiver dormindo, isso foi uma ideia que veio de mim. Por conta da questão da lei da atração, da lei da suposição, o universo me mostre um sinal de um macaco Kipling rosa, se ele for o homem ideal pra mim, tá entendendo? E aí, depois que eu fiz isso no sonho e eu estava acordada, eu me dei conta que, meu Deus, isso realmente foi um sonho lúcido, eu estava lúcida dentro do sonho pela primeira vez, eu fui lá e eu resolvi fazer essa pergunta acordada mesmo. Ou seja, jogar pro universo. Universo, Deus, seja lá o que você acredita. Se a vida real é um sonho, me mostre um picolé rosa. E é óbvio que não surgiu na minha mão do nada, assim, não brotou, porque eu estava acordada, mas vou ter que admitir, porque, né, enfim. Algumas semanas depois, né, uma questão de, não sei, de 2 a 4 semanas, eu estava mexendo no Tinder, eu estava mexendo no aplicativo de relacionamentos e apareceu uma foto de uma moça que estava segurando um picolé rosa. Isso me fez pensar. E aí eu fui fazendo de novo sempre essa mesma pergunta e deixando o objeto cada vez mais específico, e esse objeto sempre continuou aparecendo. Isso me fez refletir sobre o seguinte: se quando a gente tá no mundo dos sonhos, a gente perde, né, a gente esquece, a gente perde a capacidade de lembrar de como era a nossa vida quando a gente estava consciente, a gente se envolve tanto na narrativa do sonho a ponto de esquecer tudo. Será que a vida, será que o momento que a gente tá consciente agora também não faz parte de um momento de esquecimento de um outro organismo? Isso se encaixa na ideia da Matrix. Mas eu não gostaria que a gente pensasse naquela Matrix onde nós somos controlados por robôs, onde nós alimentamos robôs. Não. A esfera de Malhut na Cabala, que seria a árvore da vida, né? Ela fala pra gente de uma Matrix, que seria a esfera onde acontece o adormecimento da consciência e o florescer dos 4 sentidos, que seriam o tato, olfato, audição e visão. Esse pensamento também é congruente com a ideia da Matrix.
Não que necessariamente são máquinas controlando a gente do outro lado, mas sim na ideia de que, na verdade, nós estamos vivendo uma simulação natural e orgânica, do qual o organismo adormece para esquecer que tá dentro de um sonho. Mas quando esse organismo desperta e entende a ideia de que ele está dentro de um sonho, é o momento que ele consegue controle sobre o que acontece no sonho. Então, para finalizar o vídeo, eu gostaria de propor um exercício muito simples que você pode fazer aí. Seja lá o que você acredita, Deus, universo, consciência, Una, enfim, o nome que você goste de dar. Você pode conversar com esse ser a qualquer momento que você quiser. Diga assim pra ele, mesmo que internamente, pra ninguém escutar, ninguém de fora precisa escutar. Pergunta assim: se você pode ouvir o que eu tô falando, me envia um sinal. E dá um sinal específico, tipo um macaco da Kipling azul, um cachorro com um pompom na cabeça, alguma coisa específica. Mas também não fala. Porque se você falar essa coisa em voz alta, você pode acabar desconfiando que o seu celular tá te escutando e que tá te mandando uma propaganda de marketing. Então tem que ser uma coisa bem orgânica mesmo. Só você e a consciência que você acredita que é a consciência divina, enfim. Que pode ser você mesmo, inclusive. Depois faz esse teste. Pergunta: se isso for um sonho, então me envia um sinal específico. E aí você vai entender o que eu tô falando. Esquece, não fica se perguntando: ai, quando será que o sinal vai chegar? Quando será que vai acontecer? Quando será? Onde será que eu vou ver? Como será que vai acontecer? Para, deixa quieto. Esquece o que essa doida tá falando aqui. Esquece esse papo de gente maluca. Esquece, só faz essa pergunta e esquece. Depois que você voltar aqui, porque eu sei que você vai voltar, dá uma pesquisadinha no hermetismo, tá? Porque agora que você sabe que você pode controlar esse sonho, você vai querer entender como isso é possível e como que você pode fazer isso da melhor forma. Não precisa ser só o meu conteúdo não, tá? Pode ser qualquer conteúdo na internet. Na verdade não, né? Enfim, um conteúdo confiável, tá? E se você já teve a experiência de um sonho lúcido, que você já adquiriu consciência dentro de um sonho, conta pra gente aqui nos comentários, porque eu tô louca pra ouvir relatos. Eu não tenho nenhuma amizade que também curte essas coisas, então eu preciso conversar com alguém sobre isso, cara. Outra coisa importante, lembra que na nossa vida acordada, a gente ainda tem consequências, tá? Dos nossos atos. Então não vamos sair fazendo loucuras só porque, uau, estamos num sonho. Não, não é assim também. Vamos manter o pé no chão, que é importante, tá bom? Deixe um comentário crocante se você chegou até aqui. E até a próxima, bebê. Namastê.